Paz do Senhor, igreja, bem? Amém. Livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Perdão, livro de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 45. Aleluia, Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6, o verso de número 45. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Estava vendo a minha esposa dirigindo o culto. Na primeira oportunidade dela, já veio uma lista enorme. Eu fiquei olhando e tanta coisa escrita. Eu falei, Jesus, dá graça para ela. Glória a Deus! Porque sempre que é a primeira vez a perna treme, a pessoa fica um pouquinho ansiosa, né? Nervosa, então isso faz parte do processo. Aleluia! Louva a Deus por essa oportunidade também. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo de número 6, o verso de número 45 em diante, a palavra do Senhor assim diz: E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante. Você pode dizer comigo, diga obrigou. Obrigou. Para o outro lado da Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar, e ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, e viu-os fatigados a remar. Você pode dizer, diga, e viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, e perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram, e perguntaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. Amém? Pode tomar seu assento, adorando, aplaudindo, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Perceba que a expressão do verso de número 45, ela traz uma declaração forte, e essa declaração forte, ela parte dos lábios de Cristo de uma forma intensa. A expressão que aparece no verso de número 45 fala que Jesus, ele obriga os seus discípulos. Percebe-se o peso da palavra, o peso do comportamento proposital que parte da vontade plena de Cristo para o corpo apostólico, para o corpo de discípulos. A expressão "e obrigou", ou obrigou Jesus aos seus discípulos, ela tem as suas profundezas, e é sobre essas profundezas que nós vamos discorrer um pouco dentro desse texto nessa noite. Percebe-se que Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que não apenas Ele fala. Além de Deus falar, Deus também Ele direciona, Deus também Ele instrui. E essa palavra que sai dos lábios de Deus, ou a palavra autoritária que parte da vontade plena de Deus, ela tem algumas finalidades, sendo elas trazer com excelência a vontade daquele que a designa, ou trazer à existência coisas que não existem, mas passam a existir. A vontade autoritária de Deus, ou em sua palavra, ela tem o seu efeito tanto na criação, como também no reino dos homens. A palavra autoritária da parte de Deus, ela manifesta-se em Gênesis, no seu capítulo de número 1, a partir da expressão haja luz, e na declaração que parte de Deus, no imediato do momento,
O próprio Deus traz à existência aquilo que não existe. Isso mostra o poder imediato da palavra de ordem. Isso mostra o poder da palavra autoritária de Deus, porque aquilo que Deus fala se cumpre, aquilo que Deus determina terá sua realização. A vontade plena de Deus, ela não ficará apenas escrita e registrada em uma planta ou armazenada em uma caixa de promessa apenas, mas toda a palavra autoritária de Deus, ela cumprir-se-á na vida daqueles a quem recebem, daqueles a quem Deus direciona, daqueles a quem o próprio Deus determina a se manifestar a tua boa obra. E é uma declaração que parte de Deus, e essa mesma declaração não é uma sugestão. Deus não está dando uma sugestão quando Ele libera uma palavra autoritária, ou quando Ele libera uma palavra de ordem. Deus, Ele não dá uma sugestão. Deus está trazendo autoridade, Deus está trazendo ação instantânea, Deus está trazendo ação imediata. E diante dessa mesma aplicação, Deus, Ele traz uma ação instantânea, imediata, seja na criação, seja na vida dos homens, seja para uma casa, seja para uma família, seja para movimentar uma prole, a geração que está para iniciar-se. Essa mesma palavra de Deus, ela constitui-se em algumas características, sendo ela a ação imediata. A ação imediata produz o efeito instantâneo, produz o efeito imediato, mesmo que seus olhos não veem, mesmo que suas mãos não palpou, mesmo que os pés não pisaram lá, mesmo que a mente não imaginou, mesmo que alguém nem sequer contou ou compartilhou segredos com alguém, a palavra de ordem de Deus, ela traz à existência, independente da situação atual, independente do quadro da história. Essa mesma palavra nos dá certeza que quando Deus fala, ainda que teus pés ainda nem pisaram lá, é certeza que tu vai pisar. Ainda que tuas mãos não apalparam, é certeza que tu vai apalpar. Ainda que nem sequer o seu coração sentiu, ou a sua alma foi movida e enchida com a alegria daquela bênção, Deus, Ele está movimentando, Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está fazendo, Deus, Ele está trazendo a existência. Eu prego para alguém nessa introdução que recebeu uma palavra de ordem, a palavra não do pastor, a palavra não da irmã, a palavra não do obreiro, mas a palavra que veio do trono de Deus. E até hoje tu não está vivendo o que Deus falou, tu não chegou aonde Deus falou, tu não pisou aonde o Pai falou. Se prepara, porque Deus, Ele está honrando cada palavra que Ele mesmo acaba profetizando para alguém. Talvez tu entendeu isso aqui, talvez a situação não seja a favorável, não seja a melhor, mas Deus está sustentando cada palavra, cada promessa, cada palavra, cada promessa, cada palavra, cada promessa. Eu vai ser o A palavra imediata ou autoritária de Deus, ela traz ação imediata. Ela traz efeito sobre toda a criação, e essa palavra, ela traz uma ação transformadora. E a ação transformadora da parte de Deus, ela faz com que situações sejam mudadas, pessoas ou circunstâncias são alcançadas pela palavra de autoridade de Deus. Deus, Ele muda as situações. Deus, Ele alcança pessoas. Deus, Ele transforma as circunstâncias. Deus, Ele faz o impossível acontecer. A situação que sai do controle da mão do crente, ela não sai do controle das mãos de Deus.
A situação que é desfavorável para o cristão, ela não é desfavorável na perspectiva de Deus. A situação que não é boa para nós, diante dos olhos de Deus, é apenas um degrau para nós subirmos no dia de amanhã, para comemorarmos a nossa vitória. Eu não entendi, pastor. Deus não tem apenas uma palavra de ação instantânea. A palavra de Deus, ela traz sobre nós um efeito transformador. Deus vai transformar a casa, Deus vai transformar famílias, Deus vai transformar o ambiente, porque a glória manifestará, a glória vai brilhar, a glória alcançará. Deus estabelecerá sobre nós que cremos e que recebemos o dia da bênção, o dia da vitória, o dia da alegria, o dia da paz, o dia do gozo, o dia da felicidade. Vai chegar para alguém, vai chegar para alguém, vai chegar para alguém. Você pode levantar a sua mão comigo, revaia sé. Com as suas mãos levantadas, você pode declarar: diga, eu recebo a palavra transformadora sobre a minha vida. Diga, eu creio que as situações estão sendo mudadas a partir de agora. Deus está mudando situações, Deus está fazendo tudo isso, Deus está abrindo porta onde não tem, Deus está entrando com providência sobre nós. Percebe-se que além da ação transformadora, a palavra autoritativa que emana dos lábios de Deus, ela deve ser obedecida com fé. E obedecer com fé depende de confiança de quem recebe, não apenas de sua confiança, mas de sua disposição em querer cumprir com a vontade plena, em querer fazer a vontade plena, em querer estar de acordo com o que o céu está propondo, em querer se enquadrar no molde estabelecido por Cristo, para que a bênção chegue, para que a vitória nos alcance. Pessoas que recebem a palavra de Deus, pessoas que recebem a promessa de Deus, mas não vivem ela, mas não estão vivendo ela, não tocaram nela, não se apropriaram dela, porque não ativam essa palavra com a sua própria fé, não querem obedecer à vontade de Deus, não querem se enquadrar nos propósitos de Deus, se ausentam de Deus, correm de Deus, desistem da obra, abandonam o posto, abandonam a unção, abandonam o propósito, deixam de cumprir com o propósito estabelecido por Deus. Querem viver aquilo que os olhos para eles assim determinam, querem viver o que o momento assim determina. Esquecem-se de que os céus, Ele está trabalhando em prol de alguém, Ele está trabalhando em prol de nós. Eu estou pregando para alguém nessa noite que recebeu promessa, recebeu palavra, recebeu profecia, teve revelação da parte de Deus, mas passou 10 anos, passou 5 anos, a vida não muda. O problema não é Deus. Talvez essa mesma palavra não foi recebida por fé. O maior veículo de locomoção para fiel viver promessa na terra é a obediência com fé. Entra nessa noite dentro desse mesmo veículo de obediência, se dispõe dentro desse mesmo veículo. Toma agora nas suas mãos esse mesmo volante, porque à sua direita, à sua esquerda está Jesus, que está com o GPS prontinho para te levar ao lugar certo, para a bênção te pegar. Eu prego para alguém nessa noite que este veículo de locomoção está acarretando bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os que estão à sua volta. É por isso que você não pode parar, é por isso que tu não pode desanimar, é por isso que as lágrimas não vão te parar, a tristeza não vai te parar, a depressão não vai te parar. Existe um veículo de locomoção da promessa que se chama fé, que se chama obediência. Jesus é controle, Jesus está controlando, Jesus é controlando. Você pode me ajudar a pregar nessa introdução? Você pode olhar para quem está do seu lado e diga: Edu,
quer entrar nesse veículo hoje, Jesus está abrindo as portas para você assentar-se com Ele. Diga para Ele, profetiza, diga aí, dentro desse veículo existe um GPS que não é humano, é um GPS que desceu do céu, vai te levar para viver promessa, vai levar a tua casa para viver promessa, vai levar o teu casamento para viver promessa, vai levar a tua vida financeira para viver promessa, vai levar você para uma faculdade, vai levar você para portas maiores, vai levar a tua empresa para o ápice, vai levar a tua família para viver dias bons, vai levar o teu casamento para a restauração, vai levar o relacionamento com os filhos dentro da casa para dias melhores. Esse mesmo veículo vai te levar e tu vai contemplar prisões se quebrarão, algemas serão quebradas. Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai fazer a obra. Jesus preparou esse veículo hoje para passar aqui, porque Ele sabia que à beira do caminho tem alguém que está frustrado por causa da batalha, tem alguém que está cabisbaixo por causa das circunstâncias, tem alguém que está sofrendo porque o casamento não vai bem, tem alguém que está sofrendo porque a vida financeira está indo de água abaixo, tem alguém que está sofrendo porque os filhos não obedecem, a família abriu as costas, a depressão chegou dentro de casa, tem alguém que está à beira do caminho, sem forças para andar, sem força para continuar, está olhando para o passado e lembrando, lá atrás eu fazia, lá atrás eu era, lá atrás eu fluía, lá atrás era bênção. Só que Jesus preparou esse veículo hoje para passar pela união cristã e dizer: eu entrar para dentro para viver a promessa, sair da beira do caminho, sair da beira do caminho, vem viver coisa grande, vem viver coisa grande. Mas pastor, a enfermidade chegou no corpo, a enfermidade não vai te parar. Mas pastor, a porta se fechou, a porta fechada não vai te parar. Entra para dentro do veículo hoje, porque tu vai viver coisa grande, tu vai viver coisa grande, tu vai viver coisa grande na face da terra. Você pode segurar o seu olho em cima das suas mãos levantadas, feche os seus olhos e diga comigo: Satanás, à beira do caminho, não lugar mais. Eu entro no veículo de Cristo, vou viver promessa, 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 promessa. Todas as pessoas que viveram grandes milagres em toda a extensão bíblica, todas elas tiveram uma escolha para fazer: ou eu sento no canto e choro e largo mão de tudo, ou eu faço o mesmo com dor, ou eu faço o mesmo estando triste, ou eu obedeço mesmo não estando contente, ou eu decido ir além mesmo com pouca força. Pessoas que mudaram o curso da vila, do bairro, da cidade, aquele curso antigo, de falácia antiga, de costumes antigos, que davam tapa nas costas, estavam conformados com a situação que estavam sendo vivenciados. Pessoas que decidiram olhar para trás e dizer: não, se Jesus está passando aqui, eu vou entrar neste carro e vou com Ele. Se Jesus está passando por aqui, a minha vida vai mudar, a minha casa será transformada. É lamentável o tanto de pessoas que ao passar dos anos tinham ministério, cantavam, falavam em mistério, profetizavam, pulavam, hoje não falam mais, hoje estão à beira do caminho, hoje estão desanimados, hoje estão desprovidos de algumas virtudes e qualificações. Pessoas que se batizaram e no dia do batismo era contente, na primeira semana do batismo era contente, tudo que o pastor falava eu vou fazer, todas as convocações que o pastor dizia bem, ele via, ele
fazia, ela fazia, eles cumpriam, era uma bênção. Só que passou-se os anos, chegou o tempo de estagnação, chegou o tempo da angústia, chegou o dia mal também, e por não saberem lutar no dia mal, foram vencidos pelo adversário. Mas eu vos apresento nessa noite quem é mais forte do que o nosso adversário. A beira do caminho não é o teu lugar, não será a tua casa. Você pode pegar para alguém do seu lado, quer ser profeta comigo, diga: eu profetizo hoje, a tua casa, a beira do caminho está sendo desfeita agora. Vem comigo, porque o Pai preparou coisa boa para nós. Percebe que toda palavra autoritativa, ela promove a aceitação, a disposição, o posicionamento naqueles que a recebem. No livro de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 45, Jesus apresenta-nos essa mesma aplicação. Jesus nos mostra uma palavra autoritativa nesse mesmo contexto, quando os discípulos estão sendo combatidos ao meio do mar. Jesus se dispõe a encontrá-los andando por sobre as águas. A palavra autoritativa nunca nos deixará de lado para perecermos no dia mau, ou no dia que a situação apertar, ou no dia que a prova chegar. Não, Jesus sempre estará disposto a nos alcançar, a estender as mãos, a ir ao encontro de cada um de nós. É por isso que essa mesma palavra autoritativa, ela manifesta-se em Josué, capítulo de número 6, quando Josué está liderando um exército muito numeroso de hebreus. Estão todos eles circulando até os muros de Jericó. A ordem de Deus é: circulem todos os dias mais de lábios fechados. Quando vocês estiverem circulando a cidade, não falem nada, não expressem reação, não coloquem palavra para fora, apenas seja fiel ao propósito, apenas continua posicionado no propósito. Quando Deus libera uma palavra autoritativa e a situação não é favorável, tu não pode sair falando para lá, tu não pode sair comentando para cá, tu não pode expor a sua vida com uma revista, com um livro, com uma foto, uma fotografia para todos aqueles que estão ao seu lado. Não, fecha os lábios, continua marchando, porque Jericó cairá por terra e Jesus nos dará uma palavra. Jesus, Ele traz uma palavra autoritativa. Falar demais não move os céus, correr atrás de homens não move os céus, desesperar-se não move os céus, mas obedece para tu ver que os céus andam com você. Ele trabalha por você, Ele opera por você. Essa expressão, ela traz-nos alguns efeitos. Deus maravilhoso. Efeitos da palavra autoritativa de Cristo, efeitos sobre a criação. Ele traz a transformação da realidade. Quando Deus Ele ordena, Ele trabalha sobre a situação. Eu vou refrescar mais uma vez o coração e a alma dos irmãos com essa mesma aplicação. Quando Deus ordena, Ele trabalha sobre a situação. Eu vou dizer isso novamente para tu guardar e levar para casa. Quando Deus fala, Ele trabalha sobre a situação. Quando Deus fala, Ele não sai correndo, vai embora, não. Ele trabalha sobre a situação. Efeitos de uma palavra que emana dos lábios de Deus. É por isso que nós não corremos atrás de profetas, nós corremos ao altar de Deus para ouvir a sua voz, para entender a tua vontade, porque o homem pode falar, o coração pode falar, Satanás pode falar, mas quando Deus fala com a voz de autoridade em muitas águas, as coisas acontecem, os céus se movem. Deus faz o impossível. Eu prego para alguém nessa noite, eu preciso combater essa teologia da sua mente. Para de escutar conselhos de todo mundo, para de ouvir o que tanto
o que papai está falando para você. Pastor, eu não entendi, cheguei no fundo do poço, mas Jesus, Ele tem a corda para puxar, Jesus, Ele tem a resposta para chegar, Jesus, Ele muda a situação, Ele transforma, Ele faz a obra completa. Nós não pereceremos, nós não pereceremos, nós não pereceremos, nós não pereceremos. Ele vai fazer, Ele está fazendo, 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 Ele vai fazer. Se Ele vai fazer como Ele já está fazendo, que a partir do momento que emana essa declaração de que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Você pode profetizar para alguém do seu lado: eu vou incomodar você, eu gosto disso, que aí você guarda. Me perdoe se você não gosta disso, mas faz parte. Você pode profetizar para alguém em nome de Jesus. Profetiza e diga sobre a tua vida. Diga: Deus vai fazer, Ele está fazendo a partir de agora. Pode mostrar a palma das mãos para a pessoa do seu lado. Mostra aí, no nome de Jesus. A palma da sua mão, você pode dar um tapinha na palma da mão de outro agora. Diga: estou pondo nas suas mãos a confirmação que tu queria, porque Deus está fazendo, porque Deus está fazendo, porque Deus está fazendo, porque Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. Não vou parar para você pegar isso aqui, porque Deus está fazendo. Não é o pastor Lucas que está fazendo, é Deus que está fazendo, é Deus que está fazendo, fazendo. Essa palavra desencadeia os resultados espirituais. Pessoas que agora passam a viver milagres. E quem aqui já viveu milagre da parte de Deus? Eu já vivi bastante. Além de milagres, pessoas que já provaram do sobrenatural de Deus. Porque Jesus diz: faça, e foi feito. Porque Jesus diz: vai, e tu foi. Porque Jesus diz: fala, e tu falou. Efeitos que essa palavra promove. Pessoas vivem milagres. Nós vivemos coisas espirituais. Nós temos a provisão de Deus. Nós estamos caminhando debaixo agora, não de uma roda gigante, que amanhã tu está em cima, depois embaixo. Não, nós estamos subindo degraus e degraus e degraus. A batalha ela pode aumentar, mas a batalha aumenta e Jesus também cresce do nosso lado, porque Jesus está na batalha. Quando as pessoas decidem obedecer a palavra de ordem, e quando decidem obedecer a palavra de ordem, essa mesma palavra ativa a bênção, ativa o propósito. Talvez não compreenda o que Deus tem na sua vida, o que Deus tem para você, o que o Senhor tem para fazer sobre a tua casa. Experimenta viver o que a palavra faz, experimenta viver o que a palavra fala, porque Deus vai se revelar, porque Deus vai se manifestar, porque Deus vai falar. Mas pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou cabisbaixo. Hoje não é a noite do sacrifício, é a noite da obediência. Comece a obedecer a voz, porque Deus vai mudar o quadro da sua história. Jesus dá essa palavra de ordem no verso do número 45. A expressão obrigou seus discípulos, em sua tradução, no texto original, trata-se de uma ordem de uso autoridade, de usar a força para impelir 12 homens a entrar em uma embarcação para cumprir o propósito. E a pergunta que eu vos faço é: qual é o meio de força que Jesus vai fazer de utilização para te colocar no propósito, para colocar-te numa direção,
para te pôr no caminho, para fazer-te entrar no barco. Mas Jesus é bom, mas Jesus fala manso. A expressão no verso 45 é falar com autoridade, é impor força, é obrigar, é dar a ordem sem chororô, é dizer: eu quero que tu vai, eu quero que tu faça e tu faz, eu quero desse jeito, é desse jeito. Jesus dá uma ordem, a ordem entrem no barco e passem para o outro lado. Perceba que andar no barco trata-se de posição, trata-se de ajuntamento, trata-se de comunhão. Os discípulos que sobem no barco, eles estão tomando posição, estão se enquadrando no propósito. A palavra de ordem, ela nos põe na posição, ela nos põe no eixo, ela nos põe no centro da vontade plena de Deus. Aleluia! Levante a sua mão rapidinho. Diga comigo: Jesus, eu sei que tu estás apertando, não é para o meu mal, é para mim entrar no barco. Eu creio, Pai. Jesus está na praia e acabou de deixar a multiplicação dos pães. Sabe quantos cestos sobram? 12 cestos de pães. É um cesto para cada apóstolo ou para cada discípulo que faz parte da embarcação. Aí eles se acomodam à praia porque recebeu pão. Aí eles se acomodam à praia porque tem um cesto de pão, porque Jesus proveu, porque Jesus deu, porque Jesus fez milagre, porque Jesus fez a bênção. Só que o mesmo Jesus chega dando uma ordem dizendo: deixem a praia, entrem no barco, passem para o outro lado. Nós vivemos uma geração que está contente à beira da praia com um cesto de pão, porque Jesus abriu a porta, porque Jesus proveu o veículo, porque Jesus proveu a finança, porque Jesus proveu e proveu e proveu e proveu. Mas se não é mais andando no barco, mas se não é mais remando no barco, mas se não é mais cumprindo o propósito do barco. E Jesus está dizendo: os pães não é mais importante que andar no barco, a areia da praia não é mais importante que viver propósitos. Uma das pessoas que Deus abriu uma porta tão boa e hoje quer viver só com o cesto de pão na praia. Embarcação não faz mais. Quantas pessoas que pagaram preço para Jesus abençoar, abençoou, e estão contentes à beira da praia com um cestinho de pão, estão contentes e felizes porque Jesus fez. Só que o pão pode acabar, o pão pode passar à beira da praia. Jesus trouxe alguém para dizer: cuidado com o cesto que você carrega, cuidado com os pães que você tem. O maior propósito ainda é embarcação, o maior propósito ainda é entrar no barco. Pastor, eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. A embarcação é a eclesia, os 12 apóstolos é o corpo de Cristo. Jesus está dando uma ordem: o que vale para você, ganhar pão ou fazer parte do corpo de Cristo? O que é mais importante para você, ganhar pão ou viver o ministério, viver a vontade, viver o propósito, chegar lá? Uma geração de cantores que assentaram-se à praia porque Jesus deu pão. Uma geração de adoradores que assentaram-se à praia porque Jesus deu pão. Uma geração de pregadores que estavam sendo levantados e hoje estão assentados à praia porque Jesus deu pão, porque Jesus proveu, porque Jesus abriu a porta, porque Jesus abençoou. Só que eu trago-vos nessa noite uma chamada de Cristo: deixa a praia, vem para o barco, deixa a praia, vem para o barco, deixa a praia, vem para o barco. Tremor calamaria sou, eu sou de renascer Me ajuda a pregar, eu vou incomodar você.
passageiro, enquanto o barco está navegando, diga: aproveita o hoje, que tem vaga para entrar dentro dele. Aproveita o hoje, que Jesus está convocando para o barco. Deixa de se apegar àquilo que passa, deixa de se apegar às vaidades que passam, deixa de se apegar às coisas que passam. Entra no barco, vive o propósito, vem para o reino, cumpre a vontade. Enquanto Jesus dá ordem, o mesmo verso de número 45 diz que, enquanto os discípulos entram no barco, estão navegando em direção a Betsaida, Jesus ele fica só para despedir a multidão. Olha isso. Perceba que o propósito para os apóstolos não é a multidão. Quem lida com a multidão é Jesus. Eu vou dizer isso aqui de novo. O propósito do corpo apostólico não é a multidão. A multidão, quem tem propósito ainda é Jesus. Jesus está dizendo: deixa a multidão, entra no barco, viva a propósito. Porque enquanto tu navega, eu cuido da multidão. Marcos capítulo de número 2 e verso de número 4 fala que a multidão, ela costuma paralisar propósitos. Elas impedem que o paralítico chegue até Jesus, de sorte que 4 homens carregam o paralítico e dão a volta por entre a casa, abrem o telhado, descem o rapaz aonde Jesus está, pelo lado de cima. A multidão barra o acesso do paralítico. Marcos capítulo de número 10, verso 46 ao 48, a multidão, ela tenta calar Bartimeu. Marcos capítulo 3, versos de número 20 ao 21, a multidão sufocou tanto que nem deixava Jesus se alimentar com os seus discípulos. Aí tem pessoa preocupada com a multidão, aí tem pessoa querendo agradar a multidão, aí tem pessoas querendo viver conforme os costumes da multidão. Corre para longe da multidão, porque é Jesus que trata, é Jesus que trabalha, é Jesus que fala, é Jesus que promove, é Jesus que abençoa. Entra no barco que a multidão, é Jesus que cuida. Entra no barco que a multidão, é Jesus que lida. Não vai entrar Jesus no barco, porque a multidão está ali, ó. Tem que dar atenção para eles. Não, Jesus, eu vou comer depois, porque a multidão está ali, depois eu como. Cuidado. Esse mesmo grupo que tu admira tanto de vez em quando, pode ser o causador do seu fracasso ministerial. Cuidado. Ah, pastor, são tudo amigos, são tudo colega. Para Jesus é multidão. Quem está no barco vive propósito, enquanto Jesus lida com a multidão. Se você quiser agradar todo mundo, tu está no lugar errado. Se tu quiser estar de bem com todo mundo, tu está no lugar errado. Porque Jesus lida com a multidão do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, no dia que Ele quer e volta. Agora nós que fazemos parte do corpo apostólico de Cristo, ou do corpo espiritual de Cristo, nosso propósito é a embarcação. Entra no barco que Jesus trata. Entra no barco que Jesus trabalha. Entra no barco que Jesus move. Entra no barco que Jesus opera. Entra no barco que Jesus faz. Entra no barco que Jesus sara. Entra no barco que Jesus cura. Entra no barco que Jesus liberta. Entra no barco e deixa Jesus trabalhar da forma que quer. A mesma multidão vai escandalizar você mais um pouco. Lucas capítulo 8, verso 40 e 49. A multidão, ela traça o caminho até a filha de Jairo. Se tu não tomar cuidado com seus relacionamentos, vai estar atrasando o propósito. Tá? Meu Deus! Mateus capítulo 27, verso 20 ao 23.
diz que a multidão é persuadida a pedir Barrabás ao invés de escolher Jesus. Eles pedem a morte de Cristo, enquanto exaltam aquele que é digno de justiça. Aleluia. A multidão troca de lado muito rápido, mas Jesus não troca de lado. Jesus continua sendo fiel. A mesma multidão que te aplaude enquanto tu pratica esportes, a mesma multidão que te aplaude enquanto tu trabalha, a mesma multidão que te aplaude enquanto tu está passeando, está cantando, está pregando, ela pode atrasar propósitos. Cuidado. Quem se relaciona demais com a multidão perde o tempo da embarcação. Casa, ministério. Eu vou falar direto com alguém aqui. Faz quanto tempo que a multidão brecou que o Senhor tinha para você, e hoje tu está vivendo uma vida que não era para tu viver mais? Eita! Jesus está falando, hein? Glória a Deus. Ô, liberta, Jesus. Verso de número 47, deixa eu correr, eu vou finalizar. A palavra fala que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Perceba, o barco está no meio do mar. Trata-se de uma remada de 5 quilômetros de distância. Ainda de madrugada, em um barco medindo 8 por 2,5. A capacidade máxima, 15 pessoas. Uma estabilidade moderada, exigir coordenação para remar, conforto, estavam expostos ao vento e aos respingos da água. A carga adicional desse barco era apenas os suprimentos. Eu não entendi, pastor. O barco é estreito. Glória a Deus. Não chega a batalha só para você, é para todos que fazem parte do mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, e daí? Existem 2 pontos importantes dentro desse barco. Primeiro, é a remada. Ela exige sincronia. Quem faz parte do corpo de Cristo não rema o oposto, sempre vai remar na direção favorável. Ah, pastor, mas tem alguém aqui do meu lado que não costuma remar, né? Não vai junto com a gente, não trabalha junto com a gente, e tu está fazendo o que com essa pessoa? Eita Deus, hein? Olha aí! Aleluia, Se esse cano quer remar do outro lado, deixa ele remar do outro lado. Eu remo com propósito, porque eu tenho um alvo e não vou parar. A segunda coisa é que o barco tem a sua vela. A vela do barco, existe alguém que segura o leme e dá a direção. Essa mesma pessoa, ela não tem o barco na direção correta. São pessoas que Deus levanta no meio da embarcação para te encorajar de forma diária. Sabe quando o remo está pesando? Aí dentro do barco Deus levanta o pastor Lucas no dia de domingo para pregar para você e dizer: não pare, tu estás no caminho certo. É o leme da embarcação. Aí tu está desanimado e de repente durante o dia chega alguém do seu lado e diz: mulher, não pare. É Jesus colocando alguém no mesmo barco na frente do leme, dizendo: tu está indo na direção certa. É durante o expediente do serviço, tu estás triste, desanimado, alguém chega lá e diz: olha, levanta a cabeça e vai, porque Deus é contigo. É alguém que Jesus levanta, mostrando o leme, dizendo: continua remando, porque o propósito é certo sobre você. Percebe-se que enquanto Jesus levanta alguém, verso de número 48, eu encerro. A expressão é vi-los fatigados. Perceba que ao mesmo tempo em que existe alguém que está no leme dentro da eclesia, Jesus está vendo de longe.
e vai mais além. Ele não apenas vê de visualizar e guardar a estética, ele está visualizando e contemplando que estão fatigados. Pastor, eu não entendi. Ele não apenas vê a sua estética, ele vê e conhece o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. A expressão enviou os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Desperta em Cristo o interesse majoritário de deixar a praia e pôr-se os pés por sobre as águas em direção à embarcação. Aqui eu quero concluir com essa mesma aplicação para alguém. Jesus te trouxe hoje para te dizer: eu sei das dificuldades que está dentro da embarcação. Eu sei das batalhas que são travadas dentro da eclesia. Mas eu vi você, eu vi o teu esforço, eu vi a tua obra, eu vi o que você faz. Eu estou deixando o monte, estou deixando a praia, porque estou chegando na sua embarcação. Estou chegando na sua embarcação. Você pode segurar na mão de alguém do seu lado e diga: valeu a pena. Diga: valeu a pena nós estamos remando juntos dentro da união cristã, fazendo parte do corpo de Cristo. Segure a mão aí na balança e diga: valeu a pena você não parar, mesmo fraco, mesmo desqualificado às vezes à vista de alguém, porque Jesus está pisando no teu barco, Jesus está alcançando o teu barco, Jesus está mudando a história. Você pode aplaudir.